E aí galera, tudo bom? Vamos lá, professor Lucas aqui para dar mais umas dicas agora sobre associação de resistores, Física 3, tá? Vamos lá, vamos começar. Olha, nossa primeira questão fala do circuito, né? Eu sempre falo que para você resolver questões sobre circuito elétricos, na verdade sobre associação de resistores, você precisa saber que tipo de circuito estamos trabalhando, se ele está em série, se ele está em paralelo ou se ele está numa associação mista. Então, de acordo com esse processo, você consegue aplicar as regras, porque existem regras para série e existem regras para paralelo, né? São propriedades. Então, você precisa identificar justamente esse circuito. E vou dar uma dica justamente que a gente chama de regra dos pontos, né? Para a gente poder visualizar e entender essa possibilidade, tá bom? Mas antes, vamos ver o que a questão está dizendo, tá? Para a gente responder, eu dou a diquinha para vocês. Um circuito é composto por 3 resistores ôhmicos de 9 ohms cada um. Então, resistores iguais. Um gerador ideal de 18 volts e um amperímetro de resistência elétrica desprezível, conforme mostra a figura. A resistência elétrica dos fios utilizados para essa montagem também pode ser considerada desprezível. Então vamos lá, tudo que ele quis dizer. Que eu tenho resistores de 9 ohms, eu tenho uma DDP de 18, que é o que vai justamente alimentar todo o meu circuito, tá? E a gente tem um amperímetro que é aqui, ó, esse símbolo A, que é o equipamento que mede a corrente elétrica, que é o que marca a corrente elétrica. Só que esse amperímetro só vai marcar a corrente elétrica que passa por ele. Não é qualquer corrente, não. É o que vai passar por essa representação aqui do fio. E ele diz também que os fios têm resistência desprezível, então eu não vou perder energia no processo. O fio é só para conduzir mesmo a corrente elétrica, tá bom? Nessas condições, a indicação do amperímetro será de quanto? Vamos lá. Como eu falei para vocês, sempre a regra dos pontos para poder identificar. Então a gente começa assim. Como a corrente ela sempre sai do polo positivo, que é aqui, ó, polo positivo e polo negativo, barra maior sempre positivo e barra menor sempre negativo, como ela sai aqui do polo positivo, é como se o circuito começasse no polo positivo, passasse por todo mundo e finalizasse no polo negativo. Então é como se eu pegasse um ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A, que começa em A, e bem aqui eu vou considerar e vou chamar de ponto B. Então é como se o circuito começasse em A e finalizasse em B. Se eu abrisse ele, esticasse ele como se fosse uma linha, ia começar, ia passar por todo mundo e ia finalizar no ponto B, tá bom? Regra dos pontos. Nas junções do circuito, a gente atribui pontos. Então aqui, ó, na junção, eu vou atribuir um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Pronto. Atribui todos os pontos. E a gente vai andando com as letras que a gente denominou A e B. Se eu analisar esse ponto que a gente começou em A para esse aqui, ó, entre esses pontos não tem nada, não tem nenhum equipamento, não tem nenhum resistor, nada. Então o que a gente considera? A gente considera que é o mesmo ponto. Então a gente considera que esse ponto aqui continua sendo A. Então aqui é A, aqui é A. Porque entre esses pontos não tem nada, né? Então a gente considera sempre como se fosse o A. Só que quando eu cheguei nesse A bem aqui, o que vai ter? Eu vou ter dois caminhos para percorrer. Eu vou ter o caminho para a direita e vou ter um caminho para baixo. Só que para a direita tem uma resistência, então não pode ser A. Mas aqui embaixo não tem nada, então a gente considera o A ainda. Então vai para cá A e o A aqui. Esse último A que eu coloquei, esse A ele pode tanto ir para a direita como para a esquerda. Só que para a direita tem um resistor e para a esquerda tem outro resistor. Então eu não posso ter esse ponto A. Então eu não posso ter A mais em nenhum lugar. Você vai fazer a mesma coisa agora com o ponto B. Então vou botar aqui o ponto B. Então aqui, ó, pode ser B, porque não tem nada. Aqui pode ser B, B e B, certo? Agora, quando o B chega aqui, a mesma coisa do A. Tem como ele ir para a esquerda, o B, e para cima. Para a esquerda não pode, porque já tem ali, ó, um resistor e também tem um ponto A. Então, para cima B, aqui, ó, B também, e aqui B também. Mas, professor, tem um amperímetro ali em cima. Por que o senhor não coloca outra letra? Por que tem que ser B? Porque ele disse na questão que o amperímetro ele tem uma resistência elétrica, ó, desprezível, então também não vai influenciar nada, tá? Então é como se eu não tivesse nada, fosse só um fio mesmo. A gente tem aí. Olha agora. Tem todos os pontos.
Agora vamos analisar esse circuito. Primeiro, esse resistor aqui, ele não está entre A e B? Esse segundo também não está entre A e B? Esse outro aqui também não está entre A e B? Então, se todos os resistores estão entre os mesmos pontos, no caso, entre A e B, A e B, A e B, isso quer dizer que eles estão em paralelo. Então, é como se esse circuito ele tivesse desenhado da seguinte forma. Eu tenho aqui a fonte, que a gente considerou que está entre A e B. Aí, ó. É como se tivesse desenhado assim esse circuito. Só que de uma forma bem diferente, né? Então isso quer dizer que eu estou em paralelo, porque se a gente for analisar todos os pontos aqui, ó, todos estão entre os mesmos pontos. Entre A e B, A e B, A e B, A e B. E a fonte também está entre A e B, que é 18 volts. Ótimo. Dito isso, dá para a gente poder calcular a corrente elétrica que passa por cada um deles. Aqui, ó. A gente tem a nossa primeira lei de Ohm, que diz que a resistência é a razão entre a DDP, que alimenta o resistor, dividido pela corrente que passa por ele. U sobre I. Resistência é igual a U sobre I. Se a gente colocar em evidência, né, a corrente, eu vou ter U dividido por R. Corrente que vai passar pelo resistor de 9. Estou considerando o resistor 9. Um deles aqui. Como os resistores são todos iguais, a corrente que vai passar por eles são iguais quando estão em paralelo. Tá? Então, e todos não estão entre os mesmos pontos, A e B, A e B? Então, mais ainda que a corrente vai ser a mesma para todos eles. Só que quanto é que alimenta eles? Ó, 18. Por que 18? Porque a DDP aqui, ó, da fonte, 18, a gente não considerou que está entre A e B? Então, todos os resistores que estiverem entre A e B, sofrem a mesma DDP. Então, esse resistor aqui está entre A e B. Então, ele sofre, na verdade, ele recebe 18 volts de tensão. Esse aqui também não está entre A e B, então 18. Esse aqui também não está entre A e B. Todos os de cima, o de baixo, enfim, todos os três estão entre A e B, então todos recebem 18 volts. Então está aqui, ó, 18 volts. 18 dividido por 9 dá 2 amperes. Opa! O que seria 2 amperes? A corrente que passa por cada resistor. Porque eu usei a DDP de um resistor e a resistência de um resistor apenas. Então 2 amperes. Então aqui, ó, a corrente sai sempre do polo positivo, corrente total. Só que a corrente que vai passar aqui é 2 amperes. A que vai passar por aquele também 2 amperes. O que passa por aquele também é 2 amperes. Na associação em paralelo que a gente tem, que nas correntes que vão se dividir no circuito, a soma delas dá a corrente total, não é isso? Então, quanto é que vale a corrente total aqui? 6 amperes. 6 amperes. Porque vai dividir 2, 2, 2 para cada um, e no final a soma seria justamente 6. Ótimo. Precisei fazer isso aqui para a gente voltar para o nosso circuito original para saber o quanto passa de corrente lá no amperímetro. Vamos lá. Começando pelo nosso circuito aqui, que é a corrente total, que é 6 amperes. Então, chegando aqui nesse ponto, a corrente faz o quê? Só tem um caminho para percorrer que é para cima, então ela não se divide. Então a corrente aqui, ó, 6 amperes. Aqui não. Quando ela chega nesse ponto bem aí, ela vai se dividir em duas. Ela vai para baixo e para a direita. Só que ela não se divide por igual, nesse caso, tá? Porque se você for olhar aqui, entre esse resistor não está entre A e B? Se ele está entre A e B, qual é a corrente que ele precisa passar? Só de 2, ó. Só de 2 amperes, ó. Só isso aqui. Porque é o que a corrente que passa entre A e B. Então, dos 6 que chega naquele pontinho aqui, ó, nesse ponto aqui, para cá, vem 2 amperes.
Então, isso quer dizer que para cá, para baixo, vem 4 amperes, porque a soma das duas tem que dar 6, que é a total. Aí eu continuo andando. Essa de 4 amperes ela vai se encontrar bem aqui, ó. Ela vai chegar até aqui, ó. Quando ela chega aí, essa de 4 amperes, pode ver que ela vai ter 2 caminhos para percorrer também. Ela vai o caminho para a direita e para a esquerda, bem aqui nesse ponto. Aí, bem aqui nesse ponto. Só que quando ele vai para a direita, de novo, ó, vai de A para B. Então, se vai de A para B, a corrente tem que ser o quê? 2 amperes. Então, para cá, ó, 2 amperes. E para esse outro lado também 2 amperes, porque vai de um ponto A para um ponto B. Agora, ó, essa corrente aqui, essa aqui, que eu estou mostrando, e essa, elas vão se encontrar aqui nesse ponto B. Ó. Quando elas se encontram no ponto B, elas se juntam. Então, eu somo as correntes. Então, o que vai aqui para cima, ó, é uma corrente de 4 amperes, que é justamente a corrente que passa pelo nosso amperímetro. Que passa pelo nosso perímetro seria 4 amperes. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Questão muito boa, muito interessante, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 2. A diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistível, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente, REC, no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, que é R1 mais R2 mais R3. Isso aqui, o texto que ele mostrou, é só para a gente lembrar das características da associação em série, né? Se eu tiver resistores em séries, eu somo. Se eu tiver resistores em paralelo, a gente soma o contrário, né? O inverso. E a corrente vai ser sempre a mesma na associação em série. E a gente viu que na questão anterior, a corrente em paralelo ela vai se dividir no processo. A corrente elétrica IB, no trecho do circuito abaixo, é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A. Ou seja, IB dividido por IA vale igual a 3. Então, ele está dizendo aí, né, que a corrente IB é 3 vezes a corrente IA. Quanto vale, na verdade, a resistência de RB2? Ele quer saber quanto é que vale essa resistência aqui. Tem como a gente fazer de duas formas. Tem a parte teórica e tem a parte matemática também para resolver. Lembrando, a mesma coisa, tá vendo que o circuito é alimentado por uma DDP de 12 volts? Então, todo mundo está sendo alimentado por uma DDP de 12 volts. Se a gente considerar, pelas regras dos pontos, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, então esse ponto aqui seria A, esse aqui seria A, esse aqui também A, esse aqui também seria o A, tá? O A não pode ser aqui porque tem um resistor e também não pode ser aqui. Então, eu vou chamar de B, B, B e B. Não tem mais nenhum ponto para colocar, então a gente tem essa representação. Repare que a DDP está entre A e B e esse resistor sozinho, o RA, também está sozinho entre A e B. Então, ele sozinho recebe 12 volts. Então, se ele sozinho recebe 12 volts, eu consigo calcular a corrente que passa por ele, que é a corrente IA que tem no desenho, como referência. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar em amarelo. R é igual a U sobre I. Então, a resistência A é igual a DDP sobre a corrente A. Invertendo bonitinho aí, ó. Ficou 12, que é a DDP, que está entre A e B, 12 volts. E a resistência que está entre A e B, que é quanto? 24. Corrente que passa em A é 0,5 amperes. Opa! Já calculei aí uma boa representação, né? Uma boa parte da nossa questão. Então, essa corrente aqui vale 0,5 amperes.
Só que na questão, no texto, ele disse que a corrente IB é 3 vezes a A. Então, se eu já sei a A, automaticamente já dá para a gente calcular a B. Ó. Então, a corrente IB é 3 vezes a A é 0,5, que a gente acabou de calcular. Então, a corrente IB vale quanto? 1 meio. Então, eu vou ter 1,5 amperes. Então, a corrente que passa por aqui é 1,5 amperes. 1,5 amperes. Ótimo. Só que olha a diferença do ramo do circuito de cima e o de baixo. O daqui de cima e o de baixo. O de cima só tem um resistor entre A e B. Já no de baixo eu tenho 2 resistores entre A e B. Existe uma diferença. Se eu tenho 2 resistores entre A e B, isso quer dizer que eles estão em série. Se eu estou em série, a DDP ela se divide. Esses 12 volts aqui de cima, ele vai se dividir um pedaço para cá, para esse resistor, e um pedaço para esse resistor. Tá? Que na soma dos dois, que vai ser dividido, tem que dar quanto? Tem que dar 12. Porque o 12 está entre A e B. E esses 2 resistores estão entre A e B, né? Então vamos lá. Eu consigo calcular isso aqui, ó, para achar a DDP. Eu sei a corrente e sei a resistência. Se eu sei a corrente e sei a resistência, eu consigo calcular pela primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I. No caso, U é R vezes I. O I está dividindo, passa multiplicando com R, então eu vou ter U é igual a R vezes I. Então, o U é igual à resistência que a gente considerou 6 lá, ó, como referência, vezes a corrente que passa por ele, que é 1,5. Na verdade, a corrente 1,5B passa por todo esse ramo, né? Passa por todos esses resistores. Como está em série, é a mesma corrente para todos eles. Então, tanto para RB1 como para RB2, a corrente que passa é 1,5. Então, a DDP, aqui, 6 vezes 0,5 dá 9 volts. Esse 9 volts é o que alimenta, ó, esse carinha aqui. Se para os dois é 12, se aqui ficou 9, o que sobra para o RB2 sobra quanto? 3 volts, que a soma deles tem que dar 12. Pronto. Chegamos aí. O que a gente tem agora? Tem como calcular a resistência. A resistência de B2 é a DDP dele dividido pela corrente que passa por ele. Então, RB a DDP que sobrou para ele foi de 3 volts, né, para ele poder circular, dividido pela minha corrente, que é 1,5. Que dá quanto? 2 ohms. Aqui a nossa resistência de 2 ohms. Que no caso, letra A. Isso aqui é mais a parte matemática. Agora, se a gente for analisar a parte teórica, vou até botar como destaque aqui, ó, a gente finalizou, mas daria para responder essa questão sem precisar desses cálculos. Quer ver? Ó, vamos lá. Se você olhar a equação, a resistência aqui e a corrente eles são inversamente proporcionais. Então, onde eu tenho maior resistência, eu vou resistir à passagem da corrente elétrica. Então, se eu vou resistir à passagem da corrente elétrica, isso quer dizer que quando eu tenho maior resistência, eu passo menor corrente. Maior resistência, menor seria a nossa corrente. Olha isso aqui. A resistência daqui não é 24? E o que passa aqui a corrente não é 0,5? Agora, pode ver que a corrente que ele me deu aqui, ele disse que a corrente de B é 3 vezes a de A. Então, se a corrente que passa em B é maior, isso quer dizer que a resistência é menor. Se a corrente é maior, automaticamente a resistência é menor. Então, ele diz aqui na questão que o B é 3 vezes maior do que o de A. Então, se a corrente de B é 3 vezes maior do que de A, isso quer dizer que a resistência de B é menor 3 vezes do que a de A. Então, considerar aqui, ó, se eu considerasse que o valor era 2, pela nossa alternativa a letra A. Aqui o 6, o resistor 6 e o resistor de 2, é o que eu considerei.
não está em série, eu somo. Então aqui a resistência entre eles dá uma de 8. 8 ohms. E esse aqui não é 24? O 24 não é 3 vezes maior do que 8? Então, se a resistência de 24 é 3 vezes maior do que o de 8, isso quer dizer que lá embaixo vai passar uma corrente 3 vezes maior, que é o que ele disse. Então, se a corrente é 3 vezes maior, isso aqui só pode ser um resistor de 2, somente de 2. Porque se eu coloco 14, por exemplo, a letra A, 14 aqui com 6 vai dar 20, um resistor de 20. E lá em cima 24. Então, eu não tenho essa relação que um é 3 vezes maior em relação à corrente. Então, você poderia fazer tanto pela parte teórica como pela parte matemática. Dá a mesma coisa. Beleza? Então, galera, finalizamos aí também mais uma diquinha sobre a associação de resistores, tá bom? Galera, até a próxima. Valeu!